Olha só, tem esse sistema aqui com essas duas equações, né? Essa e essa. E nós queremos encontrar os valores de x e de y que satisfazem esse sistema aqui. Então, olha só, na primeira equação nós temos x e y que aparece, né? Só que na equação de baixo nós só temos o x que aparece aqui, o x ao quadrado, entendeu? Aí fica mais fácil, por quê? Porque basta eu isolar o x aqui, nessa equação de baixo, e achar quem é ele. Olha só, vai escrever assim, ó. Vamos passar o menos 1 para o outro lado, vai ficar x ao quadrado igual a 1, tá bom? Estava negativo, quando eu passo para o outro lado, troco o sinal, né? Quando nós encontrarmos o x aqui, basta substituir aqui em cima. Então, olha só, x ao quadrado é igual a 1. Quem é o x? Lembra que x ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x, né? Igual a 1. Ou seja, qual é o número que vezes ele mesmo dá 1? Aí alguém falou aí que só pode ser 1, né? Só que, além do 1, pessoal, 1 vezes 1 é 1, né? Só que, além do 1, eu também tenho o menos 1. Ó, menos 1 vezes menos 1 também vai dar 1. Porque menos vezes menos dá positivo. Então, olha só. O x aqui ele pode ser tanto 1 como menos 1. Outra forma de ver é o seguinte. Ó. Toda vez que você se deparar com uma equação desse tipo aqui, você vai passar esse 2 como raiz quadrada. Então, olha só. Vai ficar x igual a mais ou menos a raiz quadrada desse valor aqui, que é 1. Por que mais ou menos? Porque como aqui está ao quadrado, tanto vai valer o número positivo, né, 1 vezes 1, como o número negativo. É por isso que eu escrevo esse mais ou menos aqui fora. Então, quem é a raiz quadrada de 1? É 1. Então, x é igual a mais ou menos 1. Bom? Então, o x, vamos chamar de x', beleza? X' vai ser 1 e o x duas linhas vai ser menos 1. Tranquilo? Então, olha só, dessa equação aqui de baixo, nós encontramos os valores de x, entendeu? Não teve muito trabalho para encontrar quem é o x. E nós encontramos dois resultados para o x. Nós encontramos esse resultado e também encontramos esse daqui. Agora, nós vamos escolher um desses valores e substituir na primeira equação e achar quem é o y, entendeu? Depois disso, nós vamos fazer a mesma coisa, só que com o outro x. Então, olha só. Vou colocar um pontinho assim. Para x igual a 1, nós temos o seguinte. Eu vou reescrever essa equação aqui. X vezes y mais 5 igual a 12 menos x. Aí, onde tem x, eu vou colocar 1. Tá? Lembra que aqui eu tenho x e y? Aqui eu estou multiplicando, tá bom? X vezes y. Eu poderia colocar o ponto aqui, ó, de vezes, tá bom? Então, vai ficar 1 vezes y mais 5 igual a 12 menos o 1, né? Trocando o x por 1 aqui. Então, olha só, com essa equação nós conseguimos achar o nosso y, né? Deixa eu melhorar esse 5 aqui. Pronto. Então, 1 vezes y é y, né? Quando você tem 1 vezes 10, é 10. 1 vezes 1000 é 1000. Então, 1 vezes y é y. Esse 5 eu vou passar para o outro lado logo, né? Para tirar ele daqui. Mas antes disso, vamos resolver aqui. Ó. 12 menos 1 dá 11, né? Aí quando eu passo esse 5 para o outro lado, ó, ele muda o sinal. Vai ficar menos 5. Logo, o nosso y é igual a 11 menos 5, 6. Certo? Então, olha só. Para o x igual a 1, nós vamos ter o y igual a 6. Nós chamamos aqui de x', né? Vamos chamar de x'. Quando o x' for 1, o y, que eu vou chamar de y', vai ser 6. Tá bom? Então, nós temos essa solução aqui, a primeira, né? Aqui mesmo. O x1 e o y6 é a primeira. Agora, nós fazemos o seguinte, pessoal. Deixa eu pegar aqui, ter um portão aqui. Olha só, nós vamos pegar agora o outro x. Né? O x pode ser tanto 1 como pode ser menos 1. Então, quando o x for menos 1, que a gente chamou de x duas linhas, né? Quem vai ser o nosso y? A mesma coisa, vou repetir aqui, ó. X vezes y mais 5 igual a 12 menos x.
Ó, aonde tem x, eu vou colocar o menos 1. Só que é o seguinte, guarda isso. Toda vez que você for substituir um número negativo, é bom você colocar entre parênteses, tá bom? Aqui no caso, vai ficar menos 1 vezes y mais 5 igual a 12 menos 1, tá bom? Então, ó, menos 1 vezes y dá menos y. Mais 5. Aí agora 12. Menos vezes menos. Esse menos aqui de fora, ele troca o sinal de quem está dentro. Se está negativo, vira positivo. Então, e se tiver positivo, vira negativo, né? Então aqui vai ficar mais 1. Então, menos y. Esse 5 eu vou passar para o outro lado, tá bom? Mas antes disso, também vamos somar aqui. 12 mais 1, 13, né? Então, 13 menos esse 5. Puxar para cá. Vai ficar menos y igual. Aí, 13 menos 5 dá 8. Certo? Logo, nosso y é igual a menos 8. Só um detalhe, pessoal. Aqui, ó, como eu cheguei em menos 8. Aqui você pode multiplicar em ambos os lados da equação por menos 1, né? Multiplicar aqui desse lado e também aqui desse lado de cá. Então, menos 1 vezes menos y dá y. Menos 1 vezes 8 dá menos 8. Tá bom? Então, a outra solução aqui que nós temos, quando o x for menos 1, o y vai ser menos 8. Beleza? Então, essas aqui são as soluções desse sistema.